Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Temporal no estado. Chuva de granizo deixa mais de 100 casas completamente destruídas em Guaíba. Meu Deus, o que é isso? Terminou com a minha casa. A passagem de Porto Alegre vai ser mantida em R$ 4,80. Esse é o terceiro ano que a tarifa não sobe na capital. Aumentar a passagem para ninguém vai gostar, né? Em Canoas, o prefeito Jairo Jorge realizou uma coletiva para tratar sobre questões financeiras da cidade. A gente vai mostrar que estudantes gaúchos foram selecionados para uma competição organizada pela NASA. A expectativa está muito alta por causa que a gente pôs todas as nossas férias aqui. E você vai ver ainda, que tal combater o mosquito Aedes com o próprio mosquito? Essa é a ideia de um projeto da capital. Aqui dentro se desenvolve cerca de 1.000 mosquitos, que após 15 dias eles saem pelos buraquinhos que tem nas laterais da caixa. E a gente começa então a exterminar a mosquita, que é a que faz, que pica, né, a que causa a dengue. A partir de agora no Ubra Notícias. Rajadas de ventos de acima de 100 km por hora e chuva de granizo deixaram mais de 100 casas completamente destruídas em Guaíba, na região metropolitana. Vídeos gravados por moradores mostram casas praticamente sem telhado por conta da queda das pedras de gelo. Em outra imagem, um homem gravou o carro com os vidros totalmente quebrados. De acordo com a prefeitura, a administração municipal está fazendo um levantamento para contabilizar as residências atingidas e distribuindo também lona para os moradores afetados. Áreas localizadas no interior da cidade foram as que mais sofreram com a forte chuva. A Defesa Civil da cidade enviou um documento para emitir um decreto de calamidade à Defesa Civil do Estado. O auxílio vai ser direcionado à aquisição de material para ajudar as famílias. A chuva torrencial, acompanhada de granizo e rajadas de vento, atingiu também a Barra do Ribeiro e a região sul da capital. A passagem de Porto Alegre vai ser mantida em R$ 4,80. Esse é o terceiro ano que a tarifa não sobe em Porto Alegre. Alívio foi a sensação que o Marco Antônio sentiu ao saber que a passagem de ônibus não vai subir na capital. Aumentar a passagem para ninguém vai gostar, né? A gente está sempre ali só trabalhando e o salário não aumenta. A decisão da Prefeitura de Porto Alegre foi por manter a tarifa de ônibus sem subir. O valor fica em R$ 4,80 pelo terceiro ano consecutivo. Apesar do aumento do diesel e da inflação, os aportes municipais para subsidiar as gratuidades e também as isenções possibilitaram a manutenção das tarifas. 24% dos usuários possuem gratuidade ou isenção na capital. O executivo custeia R$ 104 milhões dos passes livres. Então, o governo fez um esforço, né, e garantiu os 100 milhões, né, são 104 milhões, garantiu para nós esse recurso, e daí nós trabalhamos exatamente nesse sentido, de manter a tarifa 4,80 usando esse recurso. Porto Alegre ainda espera um repasse de 80 milhões do governo federal. Caso aconteça, a estimativa é reduzir o valor da passagem para R$ 4,00. Deveria de baixar, ter mais consideração pelos trabalhadores, né, que precisam. São mais de 14 milhões de pessoas que utilizam o transporte público por mês em Porto Alegre, número inferior a antes da pandemia. Em 2019, nós tínhamos em torno de 19 milhões de passageiros. Tá? É lógico que nós não trabalhamos mais com o horizonte de olhar 2019, porque mudou muito o perfil do usuário. A Regina é uma das que não abandonou o coletivo. Ela pega o ônibus todo dia e relata a precariedade no transporte. Deixa muito a desejar. O que falta? Falta não cumprir horário, sabe? Eu entendo, né, que os motoristas eles estão sobrecarregados com essa dupla jornada, né, que eles têm que ser o motorista, o cobrador, o fiscal, mas está muito a desejar, muito. A Prefeitura garante que melhorias vão ser adotadas, como a instalação de paradas de ônibus e mais transportes em circulação. É um trabalho que ele está sempre olhando
o atendimento, melhorar o atendimento, qualificar o atendimento, mas manter o valor sempre baixo. O prefeito da cidade de Canoas, Jairo Jorge, realizou uma coletiva de imprensa para tratar sobre questões financeiras relacionadas ao Executivo Municipal. No evento, foi anunciada a retomada de 4 projetos sociais do município. De volta ao cargo há cerca de 20 dias após um longo período afastado, o chefe do Executivo Municipal apresentou um balanço financeiro da Prefeitura e também um plano de ação para conter gastos e diminuir as despesas, o chamado Recupera Canoas. Dentre as medidas estão a implementação de um grande plano de recuperação fiscal para voltar a arrecadar impostos de alguns devedores. Então, por isso que é necessário o refis. Não temos R$1 de reserva, né? E, ao contrário, nós temos essa dívida. E vocês imaginem a pressão dos fornecedores, não estamos falando de limpeza pública. O prefeito também anunciou o retorno de 3 programas sociais, além do Juros Zeros, que é destinado aos microempreendedores. Vão ser retomados o Auxílio Emergencial Canoense, o Cesta Básica Canoense e o Oportunidade Canoense. Vivemos uma crise muito intensa, as pessoas estão em dificuldade, então o auxílio emergencial, nós vamos depois reformulá-lo, mas vamos manter essa experiência como ela está. Ela foi muito importante para as pessoas, às vezes, mas os 200 reais, mas faz diferença. Um projeto de estudantes gaúchos foi selecionado para uma competição organizada pela NASA. Veja. Esse veículo movido a pedaladas foi criado por estudantes de uma escola pública de Bagé, na campanha. O protótipo é projetado para atravessar a superfície simulada de Marte e da Lua. A ideia surgiu de um sonho da Isabela e foi reconhecida pela NASA. Eu sempre gostei da área aeroespacial, então eu costumava entrar muito no site da NASA. E um dia eu achei uma aba Oportunidades, que eu achei perfeita, né? Já que eu gosto dessa área, eu quero ser astronauta, vamos entrar. E eu encontrei essa única oportunidade para pessoas internacionais e eu decidi participar. No caso, quando eu encontrei, eu não tinha idade para participar. Mas no outro ano eu não encontrei uma equipe e depois eu entrei para o técnico em mecânica, que eu achei a oportunidade perfeita para montar uma equipe e participar do desafio. 4 alunos participaram dessa inovação e eles já embarcaram para Alabama, nos Estados Unidos. O robô é um veículo, uma mistura de um carro com uma bicicleta, porque ele é um carro, só que ele não tem um motor. Então ele é movido a pedaladas, em que 2 pessoas vão em cima dele, e ele é projetado para passar por terreno simulando Marte e Lua. No caso, passar pela Lua, só que a gente não tem como enviar ainda, então a gente simula. A turma gaúcha é a única do Brasil a participar da competição, que conta com mais de 60 equipes de 30 países. A expectativa está muito alta por causa que a gente pôs todas as nossas férias aqui nesse projeto para realmente dar em alguma coisa. E já deu, né? A gente está indo para a NASA. Muito orgulho, né, dessa equipe, desses nossos alunos, né, da Escola Frei Plácido, que durante 5 meses estiveram, né, trabalhando para viabilizar esse projeto para essa competição internacional. A viagem e todas as despesas vão ser custeadas pelo governo do estado. É a única escola do Brasil que foi aceita e o governo acredita, reconhece, valoriza e apoia. Parabéns aos estudantes, parabéns à direção da escola, parabéns Bagé, e vamos continuar apoiando sonhos dos nossos alunos. Esses sonhos se transformam em realidade, como a gente está vendo aqui agora. A competição acontece entre os dias 20 e 22 de abril. Fica a nossa torcida para essa equipe muito criativa. Ingressar na tão sonhada graduação é um desejo de muitos jovens e adultos do mundo todo. E quando esse curso é um dos mais disputados, o sentimento é ainda melhor. Nesse último final de semana, 270 alunos ingressaram no curso de Medicina da UBRA. E para comemorar essa conquista, os novos estudantes participaram da tradicional cerimônia do jaleco. O curso de Medicina é um dos mais desejados por jovens e adultos aqui no país. Ele é responsável por formar profissionais que futuramente vão ajudar o próximo e salvar vidas. Ingressar nesse curso demanda tempo e muito estudo. A gente teve que trabalhar bastante para chegar aqui, não foi uma coisa fácil e
é muito grande. Inclusive, a minha mãe não está aqui porque ela está trabalhando, então a luta continua. Para celebrar o início da jornada de 270 novos alunos do curso, a Ubra aqui de Canoas realizou nesse último final de semana a cerimônia do jaleco. O evento foi marcado por emoção, tanto dos novos estudantes quanto dos familiares. Cada familiar dos calouros foi responsável por vestir o jaleco nos futuros médicos. A celebração é tradicional da Ubra. É um momento extremamente singular, ímpar, na vida dos pais e dos próprios acadêmicos que estão ingressando no curso de medicina, né? A cerimônia do jaleco tem todo um elemento simbólico em todos os cursos de medicina do país. Um momento muito importante, né? É um rito de passagem, né? Aquele momento em que o nosso aluno recebe o seu avental. Saber ouvir, ter empatia com o próximo e principalmente tratar todos os pacientes da mesma forma. Essas são algumas das principais qualidades que um bom médico deve ter. E é através do ingresso dos novos alunos que esse caminho, aos poucos, vai ser percorrido. Então a gente vai fazer toda uma trajetória para depois se formarmos como excelentes profissionais, podemos fazer a nossa residência. O Rio Grande do Sul registrou quase 15 mil casos de dengue somente neste ano e 6 mortes pela doença. Mas que tal combater o mosquito Aedes com o próprio mosquito? Essa ideia já está sendo colocada em prática em um hospital da capital. Essas caixinhas estão cheias de mosquitos Aedes aegypti, mas calma, eles são geneticamente modificados e não oferecem perigo. Os recipientes estão espalhados no Complexo Hospitalar Santa Casa, em Porto Alegre. Eles servem para o controle da dengue. E essas caixas, então, foram escolhidas conforme a posição, a incidência, pegando o maior número de pessoas, né, com relação também à incidência solar, no local propício. Então, a gente fez esse mapeamento e espalhou aqui dentro. Hoje são 10 caixas. O produto é composto por essa caixa reutilizável. Nela são colocados os ovinhos dos mosquitos machos que não picam e nem transmitem doenças. Em seguida, o recipiente recebe bastante água e os conservantes. Depois, o pote é fechado para que os insetos possam se desenvolver. Essas caixinhas do Aedes do bem são colocadas em pontos estratégicos do hospital, onde tem bastante verde. Aqui dentro se desenvolve cerca de 1000 mosquitos, que após 15 dias eles saem pelos buraquinhos que tem nas laterais da caixa e ficam soltos na natureza. E a gente aguarda então que os mosquitos nasçam, né, nos próximos 15 dias e saiam em busca das fêmeas, né, para fazer o processo então da procriação deles, e que esses mosquitos que vão acabar nascendo são os mosquitos machos, né, e a gente começa então a exterminar a mosquita, que é a que faz que pica, né, a que causa a dengue, que traz a dengue para nós. A criação do Aedes do bem foi de uma empresa inglesa ligada à Universidade de Oxford e surgiu de uma ideia de um pesquisador que fez o seguinte questionamento: como combater o mosquito com o próprio mosquito. É uma grande sacada, né? Porque aqui no Brasil, desde a década de 80, o Aedes aegypti se reestabeleceu e desde então a gente nunca mais conseguiu controlar a praga. Hoje as fêmeas vão produzir uma prole de filhotes, né? Que vão ser apenas machos, né? Eclodem larvas de machos e fêmeas, mas as fêmeas, elas colapsam em 48 horas e aí só machos sobrevivem. Então, ao longo do tratamento, a gente consegue garantir que a população de fêmeas vai estar sob controle. A estimativa do hospital é que os recipientes protejam cerca de 25 mil pessoas que circulam pela região. O mosquito, ele tem uma capacidade de voo, né? Então, baseada no dado que a gente tem, a gente conseguiu entender que em 5 mil metros quadrados é uma área de proteção para a caixinha do bem. Então, a gente considera um ponto de liberação com 2 caixas do bem, que elas são capazes de tratar 5 mil metros quadrados. Para a coordenadora de gestão ambiental do Santa Casa, a grande sacada da tecnologia é ser livre de produtos químicos. Então a gente fazer esse controle, sair de um controle convencional de pragas com o uso de produtos químicos e a gente buscar uma medida
biológica, né, ajuda muito. Nós somos um hospital. O ideal não é que eu traga produto aqui para dentro, né, que eu contamine o meio ambiente. Então, nesse formato, a gente tem um processo natural, né, ecológico. A gente vê que a dengue está aí, né, a gente tem cada vez mais registros de casos e esse cuidado tem que ter. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. Você fica agora com a estreia do programa Poder RS. A gente se vê na próxima edição. Até lá!